Bem, a todos que estavam no Cidade Alerta Ceará e vão continuar com a gente aqui no nosso JC. As escolas da rede estadual e municipal de Fortaleza já têm data para o retorno às aulas e irão fugir desse pico de Covid-19 e influenza. Diferentemente dos colégios particulares, que voltarão já na próxima semana. Elmar Lima, e sem direito ao ensino remoto para todos, não é isso? Explica para a gente, por favor. Boa noite. Oi, Bianca, boa noite para você, boa noite a todos que assistem ao Jornal da Cidade. É exatamente isso que você falou. Diferentemente da segunda onda, naquele retorno das aulas, onde os pais poderiam optar pelo ensino remoto ou não, desta vez só vai ter direito ao ensino remoto as crianças, os pais que apresentarem uma justificativa, um laudo, um atestado médico para justificar essa ausência do filho na sala de aula. Todo o restante vai ter que voltar para a sala de aula já no próximo dia 18. O Sindicato das Escolas Particulares diz que está seguindo o decreto, que permite esse retorno e também que está seguindo todos os protocolos de segurança para retornar às aulas. Mas existe aí um temor por conta desse surto de gripe H3N2 e também por conta dessa nova variante, a Ômicron. Já as aulas do governo do estado também já tem data para recomeçar, é no dia 31 de janeiro. Mas ainda assim existe uma preocupação, Essa data pode ser mudada de acordo com os novos decretos que forem editados pelo governador Camilo Santana. No município, a data é 1º de fevereiro. A prefeitura justifica que mais de 90% de todos os alunos entre 12 e 16 anos já tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e que faz todo o acompanhamento dos alunos para afastá-los imediatamente caso eles precisem ou testem positivo para a Covid-19. Ainda assim, a gente continua acompanhando porque, de acordo com os decretos, Bianca, essas datas podem e tendem a mudar. A gente continua acompanhando. Vamos sim, Elmar. Obrigada pelas informações. Ainda hoje você vai ver mais como o avanço dos casos de Covid-19 e influenza está mexendo na nossa rotina. Com funcionários doentes, agências bancárias de Fortaleza fecham as portas e companhias aéreas cancelam ou atrasam voos no país. Nas UPAs, atendimento continua sobrecarregado e pacientes vão embora sem passar pelo médico. Você vai ver como a chuva deixou Fortaleza nas primeiras horas desta terça-feira. E as imagens deste acidente no centro de Viçosa do Ceará. O reboque que carregava um cilindro enorme se desprendeu do caminhão. O Jornal da Cidade já está no ar. Na primeira semana de janeiro, o número de casos confirmados de Covid-19 cresceu 216% no Ceará em relação à primeira semana de dezembro. Foram mais de 3.000 diagnósticos positivos. Mas apesar dessa alta, os pacientes seguem com sintomas mais leves que nas primeiras ondas da doença. No centro de testagem montado no Hotel Excelsior, em Fortaleza, pelo menos 300 pessoas são atendidas diariamente. Esse é o total de fichas distribuídas para quem tem apresentado sintomas e busca ser atendido sem agendamento. O resultado sai em até 48 horas. Na primeira semana de janeiro, o número de casos confirmados de Covid no Ceará cresceu 216% em relação à primeira semana de dezembro. Foram 3.157 diagnósticos positivos. Apesar de estar em alta, o número de contaminações não tem refletido tanto nas mortes pela doença. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, isso é resultado do avanço da vacinação. Este estatístico tem acompanhado os números, que apesar de maiores, mostram que a situação segue estável. Você tem uma taxa de infecção, de contaminação maior, mais rápida inclusive, não é isso? Porém, a vacina, o que é que ela faz? Ela está amenizando tanto os sintomas como os óbitos. A ocupação maior e preocupante das unidades hospitalares se deve ao aumento de casos de síndromes gripais e também Covid. Para este infectologista, mesmo com a vacinação, é importante redobrar os cuidados para evitar qualquer tipo de infecção pelas doenças. A vacina é eficaz no sentido de prevenir infecção, então todas as ações de prevenção já são muito bem conhecidas, Distanciamento, evitar aglomerações, principalmente em ambientes fechados, uso sistemático de máscara,
né, a higienização das mãos. E por conta do avanço da Covid-19 e do surto de gripe que atinge as tripulações de aviões, centenas de voos foram cancelados em todo o país. Aqui em Fortaleza, só os primeiros 9 dias do ano, mais de 90 aeronaves deixaram de embarcar no Aeroporto Internacional Pinto Martins. De malas prontas para voltar para Salvador, a Tâmara está com o check-in feito, só aguardando a hora do embarque. Mas na viagem de vinda ao Ceará, estava tudo certinho também, até o voo atrasar 10 horas. Todo horário eles mudavam, tipo um atraso de 2, um atraso de 4 horas, um atraso de 5 horas. A gente ficou com medo de realmente cancelar o voo. Muitas pessoas desistiram, a gente esperou até 3 da manhã sair. As empresas aéreas Azul e Latam confirmaram nos últimos dias que estão cancelando e remanejando voos por conta do avanço de casos de Covid-19 e de influenza entre a tripulação e na população em geral. Já a Gol, até o momento, disse que não cancelou nenhum, embora atrasos, como no voo da Tâmara, sejam registrados. De acordo com a Fraport Brasil, que é quem administra o Aeroporto Internacional Pinto Martins, somente do dia 1º até o dia 9 deste mês de janeiro, 94 voos que teriam partida aqui da capital cearense foram cancelados. A nível de comparação, no mês passado, dezembro, nesses 9 primeiros dias, apenas 5 voos foram cancelados. O Ítalo estava de férias em Fortaleza e acabou tendo o voo remarcado pelo menos 2 vezes. Arruma mala, desfaz mala e voltar para Petrolina, em Pernambuco, de avião, ficou difícil, mesmo com a passagem comprada. A empresa entrou em contato comunicando que isso estaria acontecendo devido ao afastamento de uma grande parte da tripulação por Covid-19 e influenza. Fizeram a remarcação do voo para amanhã, quarta-feira, que também foi cancelada, e remarcaram para a próxima quinta-feira, dia 13 de janeiro. E o que pode ser feito em uma situação dessas? Os passageiros afetados devem remarcar a viagem sem cobrança de multa e diferença tarifária ou solicitar o reembolso da passagem sem multa. O passageiro também tem direito à prestação de assistência pelas companhias aéreas. A partir da 2ª hora de atraso, a companhia aérea já tem que fornecer os vouchers para que os passageiros se alimentem nas dependências ali do aeroporto. A partir de 4 horas, aí a empresa, a companhia aérea já tem que fornecer hotel e transfer de ida e volta para o hotel para os consumidores. O advogado diz ainda que mesmo os direitos não sendo cumpridos no dia do cancelamento, o consumidor pode entrar na justiça posteriormente para reivindicar reparos da companhia aérea. Ela deve sempre buscar um advogado nesse caso, né, para verificar quais foram os danos que ela sofreu ali naquele momento e buscar ali as indenizações que sejam cabíveis, ali, indenização por dano moral, dano material. E hoje, 2 voos foram desviados do aeroporto de Fortaleza por conta da forte chuva que atingiu a cidade logo nas primeiras horas da manhã. Segundo a Fraport, administradora do terminal, um avião que vinha de Belém precisou pousar no aeroporto de Natal e o que saiu de Manaus foi parar em Teresina. Ambos eram da mesma empresa, a Gol, que ficou responsável por realocar os passageiros. Ainda de acordo com a Fraport, outras aeronaves fizeram sobrevoos durante alguns minutos e conseguiram pousar aqui mesmo. A forte chuva que caiu nas primeiras horas da manhã de hoje em Fortaleza também deixou diversas ruas e avenidas alagadas, algumas até bloqueadas e semáforos sem funcionar. Segundo a FUNSEMI, foram registrados 76,2 milímetros e a previsão é que continue chovendo até quinta-feira. No centro, calçadas e ruas ficaram alagadas. No cruzamento das ruas Pedro Pereira com General Sampaio, motoristas tiveram que reduzir a velocidade por conta da água acumulada. Para quem anda a pé, foi um desafio passar pelas ruas. O povo não pode andar de lixo, de água acumulada. Não pode dar uma chuva dessa que a gente fica atolado dentro d'água. Mais adiante, no cruzamento da Pedro Pereira com Princesa Isabel, pedestres tiveram dificuldade para caminhar na calçada, que ficou completamente alagada. Quem não quis caminhar dentro d'água, arriscou disputando espaço entre os carros na pista. Há 15 anos, 20 anos está desse jeito. Nunca teve melhora. Para você ver que daqui até aqui a Imperador é desse jeito.
Comerciantes se sentem prejudicados pelos constantes alagamentos no local. Toda vida que chove é esse aguaceiro aqui, aí não... Isso quando não entra água nas lojas, nos comércios daqui. Em vários pontos aqui do centro da cidade, a gente registrou pontos de alagamento, né? E quando a água baixa, a gente percebe o motivo desses alagamentos. Olha só, muito lixo onde a água deveria estar escoando, né? Esses trabalhadores estão tirando agora, retirando todo esse lixo, né? Que vem aí de várias ruas da cidade e acabam entupindo os bueiros, entupindo as bocas de lobo, né? Impedindo que a água passe e causando muito transtorno para pedestres e também para os motoristas. Em outros pontos da cidade, semáforos ficaram sem funcionar. De acordo com a MC, 13 apresentaram instabilidade por falhas no fornecimento de energia. No bairro Antônio Bezerra, moradores da rua Major Celestino tomaram um susto com a queda de uma árvore. A árvore ficava em frente à calçada de um prédio residencial e quase atingiu uma empresa de confecção. A queda foi amortecida por fios dos postes. O fornecimento de energia elétrica ficou prejudicado na rua. Prejuízo para o proprietário deste carro. A árvore amassou toda a parte traseira do veículo. O prejuízo aí vai ficar um pouco dificultoso por conta do meu trabalho, que trabalho todos os finais de semana, viajando, certo? Então, até o momento, eu não sei como resolver essa situação. Pois é, com tanta chuva, até no interior do estado, já tem açude sangrando aqui no Ceará. O primeiro foi o Batalhão, na cidade de Crateús, ali no sertão dos Inhamuns. Segundo a COGER, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, outros 2 estão com volume acima de 90%. Por outro lado, 75 ainda não ultrapassaram os 30% da capacidade. O Castanhão, maior reservatório do Ceará, é um deles. Está com apenas 8,38% do limite. E o gramado da Arena Castelão já está 100% revitalizado e pronto para receber os jogos da temporada 2022. O campo passou por vários processos ao longo das últimas semanas, após um ano de muitas partidas. O Castelão foi o estádio que recebeu o maior número de jogos do país. Foram 83 disputas em 2021. Este ano, a Arena terá partidas do Campeonato Cearense, Séries A e C do Brasileiro, Copa do Brasil, do Nordeste, Sul-Americana e Libertadores da América. Próximo ao Castelão fica a passarela da Avenida Alberto Craveiro, que foi construída para a Copa do Mundo de 2014 e hoje está com lixo, pichações e ferrugem. Assustados, os moradores pedem a revitalização desse espaço, além de mais segurança. Nós estamos em um dos maiores complexos esportivos do Brasil. Aqui ficam 2 grandes equipamentos. A Arena Castelão, que tem capacidade de receber grandes partidas e dezenas de milhares de torcedores. Aqui desse outro lado fica o Centro de Formação Olímpica do Nordeste, também um grande equipamento que é capaz de receber várias modalidades esportivas e também grandes eventos, como o UFC. Por aqui passam muitas pessoas diariamente e para garantir a proteção delas, foi construída essa passarela que nós estamos aqui. Essa passarela ela fica sobre a Avenida Alberto Craveiro, uma das mais movimentadas da capital. E pelo que vocês estão podendo observar, há muito tempo não existe manutenção aqui nessa área. O piso é a única coisa que se salva mesmo, ainda está em boas condições. Mas o restante a gente não pode dizer o mesmo. Por exemplo, olha só como é que está esse elevador. Desde 2014 que esse equipamento não funciona, não passa por manutenção. Se tivesse uma segurança, né, para proteger aí os elevadores que só funcionou uma vez, aí pronto, ninguém nunca utilizou. Uma grande estrutura, tem muitas áreas abertas aqui no entorno da Arena Castelão, no entorno do Centro de Formação Olímpica. É a população pedindo melhorias para essa área tão importante aqui da nossa capital. Dinheiro público investido, né? E um importante equipamento para a população. A Secretaria do Esporte e Juventude do Ceará prometeu realizar a manutenção da passarela e dos elevadores da Alberto Craveiro em parceria com a Superintendência de Obras Públicas do Estado. Daqui a pouco, no Jornal da Cidade, Petrobras anuncia novo aumento no preço da gasolina e do diesel. A gente vai mostrar também, 2022 é o ano do concurso público. Serão 16 só aqui no Ceará
e muita gente já está se preparando. A morte do escrivão da Polícia Civil, Edson da Silva Macedo, de 41 anos, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, acendeu um alerta para a violência contra agentes da segurança pública aqui no Ceará. Para especialistas na área, esses ataques são uma forma das facções mostrarem força. Por isso, é preciso uma resposta firme do Estado contra os criminosos. 22 agentes da segurança pública foram assassinados no Ceará nos últimos 3 anos, de acordo com dados do governo do estado. De todos os agentes assassinados nesse período, apenas 4 estavam trabalhando. Outros 8 foram mortos somente no ano passado. Algumas ações foram gravadas por câmeras de segurança e mostram que os agentes precisaram reagir para tentar se defender, como foi o caso do sargento Tiago, em um posto de combustíveis na região norte do estado. A última vítima, já neste ano de 2022, foi o escrivão da Polícia Civil, Edson Silva Macedo, de 41 anos, morto sábado em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, dentro da casa que ele alugava. As estatísticas mostram, e a história, os históricos de ocorrência, que quando se descobre que é um profissional de segurança pública, o bandido ele vai mesmo para executar. Segundo esse especialista, o avanço da criminalidade acaba atingindo os profissionais de segurança. O que a gente pode perceber nesses tipos de caso é a força do crime organizado no Estado, né? Que de certa forma ele empodera seus integrantes, empodera seus membros a cometerem atos como esse, que são atos que, além de uma questão pessoal, uma questão individual, é um atentado contra o próprio Estado de Direito. É preciso que haja uma resposta no sentido de que possa dissuadir, né, de que possa realmente desencorajar
novos atentados desse tipo. A Secretaria da Segurança afirma que todos os crimes envolvendo agentes da segurança pública no período foram investigados e os envolvidos presos. Todas as últimas mortes, a Polícia Civil deu uma resposta em menos de 24 horas, as últimas de grande repercussão. Então, eu quero dizer que essa indignação, essa vontade por justiça, essa vontade para evitar os homicídios é uma vontade de toda a nossa instituição, todos os órgãos de segurança pública. Claro que quando morre um colega policial civil, é natural que exista aquela emoção, aquele sentimento, aquela vontade de trazer uma resposta para a sociedade, até para mostrar, para evitar a audácia desses bandidos inescrupulosos. E a Justiça decidiu manter preso o único suspeito capturado até agora de matar o escrivão da Polícia Civil, Edson Silva Macedo. Mas isso depois que ele ganhou liberdade durante a audiência de custódia, né, Omar? Exatamente isso, viu, Bianca? O Maicon da Costa de Queiroz, de 18 anos, conhecido como Maiquinho, foi preso poucas horas depois do homicídio contra o escrivão, que vitimou o escrivão, né? Ele foi preso em flagrante. E aí, na audiência de custódia, o juiz da comarca única lá de Caucaia, Carlos Eduardo Oliveira Holanda Júnior, determinou que ele teria que ser solto porque a prisão dele teria sido ilegal. Ele só não ganhou liberdade imediata porque ele foi fazer um exame de corpo de delito. Nesse meio tempo, o juiz voltou atrás, revogou a liberdade e determinou a prisão temporária dele por 30 dias e de outros 3 suspeitos, que são eles, ó. É o Elias Carvalho da Silva de Matos, o Edivan da Silva Rodrigues, o Van e o Paulo Davi Salles de Moraes, o Gago. O magistrado ponderou ainda que essas prisões são imprescindíveis para que as investigações sejam completas e que a polícia consiga chegar a todos os culpados e consiga fazer justiça pela morte do escrivão. Mas foi por muito pouco, Bianca. Certo, Elmar, obrigada mais uma vez. E um agente foi agredido por adolescentes dentro de um centro socioeducativo aqui de Fortaleza. O servidor, que trabalha como guarda nesse local, sofreu ferimentos na testa, no rosto, no braço e na mão. 3 internos teriam utilizado navalhas e cabos de vassoura para bater nele. Isso depois de ficarem revoltados com a suspensão do atendimento de saúde feito por uma enfermeira. Foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência e, em seguida, os menores retornaram para a unidade. A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo está acompanhando o caso. Agora, um aviso para você que é concurseiro. 2022 está cheio de oportunidades, viu? A previsão é de pelo menos 16 concursos no Ceará e muita gente já aumentou a rotina de estudos para garantir uma vaga. Charlene estuda para concurso há mais de 5 anos. Já foi aprovada em alguns, mas segue se dedicando a ocupar outros cargos públicos. Este ano, ela ficou animada com a quantidade de concursos que acontecerão e promete estudar algumas horas a mais para alcançar os objetivos. Desde o ano passado, a gente que é concurseiro já tem muita expectativa, né, de que vai conseguir realizar o nosso sonho. E 2022 é o ano do concurseiro. Em 2022, estão previstos pelo menos 16 concursos públicos para o Ceará, 10 anunciados pelo governo do estado e 6 de abrangência nacional. Nessa lista estão os seguintes órgãos: a Agência Reguladora do Estado do Ceará, Secretaria dos Recursos Hídricos, Metrô de Fortaleza, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, Universidade Regional do Cariri, Universidade Estadual do Ceará, Superintendência do Meio Ambiente, Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Secretaria do Desenvolvimento Agrário, Procuradoria-Geral do Estado e Receita Federal. Apesar da grande quantidade de concursos de 2022 ser uma excelente notícia para os concurseiros, é preciso ter muito cuidado para não se perder na hora de escolher qual prova fazer. Segundo os especialistas, ter foco é fundamental para um bom resultado. Com o começo da pandemia, o represamento de muitos concursos, e temos visto agora vários saindo ao mesmo tempo. Inclusive, muitas vezes os concurseiros ficam em dúvidas, querendo fazer vários, o que pode acabar atrapalhando
a preparação. Por isso, Charlene já escolheu os que vai participar. Eu estou estudando para o concurso da UFC, que vai ser agora no final do mês de janeiro, e também tenho a intenção de fazer o concurso da CGU. E estas outras dicas do professor também são valiosas para os concurseiros. É importante que você comece a se preparar com antecedência e que você tenha foco. Porque se você tiver foco numa área, você vai acumulando conhecimento e às vezes você não passa no primeiro, mas passa em um segundo e um terceiro concurso. Se o concurseiro for querer fazer todos, acaba que ele não consegue direcionar os esforços e acaba tendo que estudar muitas disciplinas diferentes e não chega pronto para as provas. A gente volta a falar agora de Covid, porque o Ceará é o estado do Nordeste com mais mortes de crianças de até 9 anos pela doença. Quem nos traz os detalhes dessa informação preocupante é mais uma vez o Elmar, que está aqui de volta ao nosso telão. Bianca, é um dado realmente preocupante, né? De acordo com os dados divulgados, 130 crianças cearenses até 9 anos perderam a vida por complicações da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Nós lideramos o ranking aqui no Nordeste, ficando à frente da Bahia, que tem 89 óbitos, e do Pernambuco, com 75. É um dado realmente lamentável. Ainda sobre esses dados, quase 40 mil crianças nessa faixa etária até 9 anos contraíram a Covid-19 desde o início da pandemia. São muitas crianças, são muitos pequenos e tudo isso poderia ter sido evitado com a vacinação. É por isso que a gente deixou o QR Code aqui do lado da nossa tela. Ele vai te encaminhar para o portal GC+, e lá tem todas as informações para você fazer o cadastro do seu filho para a vacinação, que já deve estar disponível para crianças entre 5 e 11 anos a partir de segunda-feira. Então você aponta a câmera do seu celular para cá, vai ser direcionado, vai saber como fazer. Até porque para ser vacinado não precisa atestado médico, mas será necessário sim você estar cadastrado, como nós tivemos que nos cadastrar lá no Saúde Digital, tudo direitinho para você receber, no caso, o seu filho, o seu sobrinho, receber a vacina contra a Covid-19. As primeiras doses devem chegar no sábado, de acordo com o Ministério da Saúde, pouco menos de 4 mil doses, e elas vão chegando de acordo como chegaram as outras também, e a vacinação deve começar na segunda-feira, e a gente continua acompanhando o caso, e é muito importante, porque só a vacina salva vidas, só as vacinas estão diminuindo aí o número de mortes, viu, Bianca? Volto com você. A gente está vendo isso claramente com a população adulta, né, que está sendo infectada, mas com casos menos graves. Obrigada, Elmar, mais uma vez. Você aí costuma usar a panela de pressão para cozinhar? É preciso ter muito cuidado com esse tipo de panela, pois um descuido pode resultar em um grave acidente. Já são 20 anos trabalhando quase que diariamente com panela de pressão. E, felizmente, Ana Lúcia nunca teve nenhum problema com o utensílio. Ela é cozinheira, tem uma pequena marmitaria e revela os cuidados para evitar acidentes. Tem que sempre estar limpando esses bichinhos aqui dela, né? Não pode ultrapassar com água, além do que marca, né? Do botãozinho para baixo. Seria mais uma panela comum para fazer aquele almoço maravilhoso, se não fosse por um detalhe. Esse aqui, olha só, a tampa para garantir a pressão da panela de pressão. Agora, essa tampa aqui tem muitos itens que você precisa estar atento a cada um deles, viu? Mas quem vai nos explicar a importância desses itens é o Tenente Pacífico do Corpo de Bombeiros. Tenente, não cuidar desses itens pode resultar em um acidente, né? Com certeza. A panela de pressão, existem 3 itens de segurança que devemos ficar atentos antes mesmo da utilização. Quais são os? A válvula controladora de pressão, a válvula de segurança e a borracha de vedação da panela de pressão. A borracha de vedação da panela precisa ser analisada pelo menos a cada 2 meses, ou conforme o manual da panela. Você aí costuma, depois de cozinhar aquilo que você está preparando, né, para a sua refeição, costuma pegar a panela e levar ali para a torneira, colocar debaixo da torneira, na água? É um risco, né, Tenente? Quando nós levamos a panela de pressão na água fria, existe um choque térmico. E todas as vezes que fazemos isso, a panela de pressão, aos poucos, ela vai se deformando. Com essa deformação, aí sim poderemos ter o grave problema que é a explosão. Os entupimentos podem ser causados principalmente pelo acúmulo de gordura. Se as válvulas não estiverem livres para a saída do vapor, o risco de acidentes só aumenta. Uma vez a válvula controladora de pressão
danificada ou obstruída, a válvula de segurança ela é acionada. Caso a válvula de segurança ela não seja acionada, aí sim teremos o grande problema na panela de pressão, que é a explosão. É possível perceber que está prestes a acontecer um acidente, a panela dá mesmo esses sinais, ou de fato é algo que pode pegar a pessoa de surpresa? A panela de pressão ela tem aquele barulhinho característico, certo? Aquele barulho característico diz o quê? Que a partir daquele momento, o cozimento do alimento iniciou. E é sempre bom estarmos atentos ao tempo de cozimento de cada alimento. Em instantes, agências bancárias fecham as portas por causa de surtos de Covid e influenza entre os funcionários. E ainda, carreta que transportava cilindro enorme tomba no centro de Viçosa do Ceará. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Uma carreta que transportava um cilindro enorme tombou no centro da cidade de Viçosa do Ceará. O motorista perdeu o controle da direção na descida da ladeira e o reboque que estava acoplado no veículo virou. Apesar desse susto, ninguém ficou ferido. A carroceria do veículo também não apresentou danos. E a partir de amanhã, a Petrobras vai aumentar o preço da gasolina e do diesel. E isso quer dizer que nas bombas, o litro também vai subir, Omar? Pode ter certeza que sim, viu, Bianca? O brasileiro parece que não tem mais do que 2 semanas de sossego. A Petrobras anunciou um aumento na gasolina de 4,85% e no diesel esse aumento é ainda maior, de 8,08%. Na prática, isso vai aumentar alguns centavos, parece pouco, né? Mas para quem abastece todo dia, precisa do carro para trabalhar, isso é um terror, pesa muito no bolso. Nós estamos no mesmo posto que estivemos aqui na semana passada, mostrando que estava mais barato, entre aspas, 6,17. O preço continua 6,17, a movimentação está bem tranquila agora, mas o cearense tem que se preparar, porque a partir do início da semana que vem já deve estar pesando no bolso do cearense esse reajuste. E aí, meu amigo, mais conta e mais dinheiro, viu, Bianca? Porque não tinha um reajuste desse desde dezembro. A gente estava numa tranquilidade, mas os combustíveis vão voltar a subir.
corram para os postos. Volto com você, Bianca. Ô, Elmar, eu vou repetir um comentário que o colega Alexandre Medeiros fez na semana passada, quando você esteve aí. Quem diria que nós estaríamos comemorando uma gasolina a mais de R$6, né? Mas é isso, alguns centavos vão importar assim, a gente tem que correr mesmo. Boa dica, mais uma vez. Obrigada aí, tá? Bom, e já estão disponíveis no site da Secretaria de Finanças de Fortaleza os boletos do IPTU 2022, QR Code na tela. Quem optar por cota única terá 3 opções de desconto. 8% para pagar tudo até o 5º dia útil de fevereiro, 6% até o 5º dia útil de março e 4% até o 5º dia útil de abril. O contribuinte que parcelar vai pagar o imposto com valor cheio. A gente deixou tudo aqui no telão, olha só. Valor cheio, tá? Pode ser em até 11 vezes. Contando que a parcela não seja menor que R$ 68,14. E se você quer saber se é isento do pagamento do IPTU, pode consultar a lista de quem tem esse direito ao benefício. Está tudo aqui no QR Code que dá acesso direto ao GC+. E o governador Camilo Santana anunciou hoje, via redes sociais, que até março deve começar mais uma etapa do programa para CNH Popular, que financia a habilitação de candidatos a motoristas no estado. O governador também avaliou o andamento do programa e disse que dos 184 municípios, 73 já foram contemplados, seguindo o critério de dar prioridade às cidades que já possuem a municipalização do trânsito. Olha, agências bancárias do Ceará estão fechando as portas por causa da grande quantidade de funcionários diagnosticados com Covid-19 ou com influenza. A agência fechada. O aviso está na porta deste banco no bairro Otávio Bonfim, em Fortaleza. Apenas os caixas eletrônicos funcionam. Segundo o comunicado, o motivo da suspensão do atendimento são os casos de Covid-19. A gente tem acompanhado com apreensão vários dados que têm chegado até o sindicato sobre agências fechadas, agências com dificuldade de atender a população, vários locais de trabalho em que bancários não estão indo trabalhar por terem sido acometidos ou de Covid ou de influenza. De acordo com o sindicato que representa a categoria, não existe um número mínimo de bancários para que uma agência continue funcionando. Segundo o sindicato, o número de casos de Covid e influenza dentro das agências são acompanhados com preocupação. Por isso que as medidas de segurança seguem sendo reforçadas. Quando um funcionário desse adoece no local de trabalho, existe uma preocupação para fazer uma sanitização que está deixando a desejar e que o local de trabalho volta a atender a população. Durante o período em que nossa equipe esteve na agência, poucos clientes buscaram atendimento. Não há funcionário na porta orientando a população, mas o aviso pede que bancos mais próximos sejam procurados. A gente tem que passar uma mensagem bem clara que a pandemia não acabou e a gente precisa continuar com nossos protocolos, nosso distanciamento. A gente continua necessitando usar máscara, usar álcool em gel, lavar as mãos quando possível. Esse é um recado do Sindicato dos Bancários do Estado do Ceará. Pois é, se nas agências bancárias quase não se vê alguém, dentro e fora das UPAs está faltando espaço para tanta gente. Hoje, 99 pacientes aguardam transferência para leitos em hospitais. O filho da Grisbel estava com sintomas gripais e ela o levou para atendimento na UPA do bairro Vila Velha. É cheio, mas está indo muito rápido. Ele tem febre, dor de garganta, dor de barriga, tem muita tosse. Pacientes relataram que havia muitas pessoas aguardando atendimento dentro da unidade. Alguns aguardavam do lado de fora, já que a entrada de acompanhantes de pessoas maiores de 18 anos foi proibida para evitar aglomerações. Esse homem afirma que aguardou por cerca de 1 hora na fila e desistiu de esperar pelo atendimento. Tanto eu como a minha mulher e meus 2 filhos, né? Eles foram atendidos, graças a Deus, mas a espera é muito grande. Eu sou hipertenso, tenho diabetes, sou portador de hernia de disco e não fui atendido por muita gente, né? Também tem muita gente precisando do serviço. Até a noite da última segunda-feira, 75 pacientes atendidos em UPAs no Ceará estavam aguardando por transferência para leitos de enfermaria. Outros 24 estão aguardando por transferência para leitos de UTI no estado. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará suspendeu o atendimento presencial em todo o estado até o dia 31 de janeiro. A decisão foi tomada em razão do aumento no número de casos de Covid-19 e de ocorrências por síndrome respiratória aguda grave. O atendimento virtual permanece disponível por meio do sistema TítuloNet
para todos os eleitores que precisarem regularizar a situação eleitoral. Bom, o JC fica por aqui. Você pode acompanhar todo o conteúdo do Grupo Cidade de Comunicação do canal do GC+, no YouTube. Acesse agora mesmo e se inscreva. Assista ao Jornal da Record e depois tem a Bíblia. Para encerrar, imagens aéreas do Centro Dragão do Mar, aqui em Fortaleza. Uma excelente noite para você e até amanhã. Tchau.